Oi, eu sou Bruno Trajano, bem-vindo a mais um Conversa é Essa. Dessa vez eu quero falar rapidamente sobre Oblivion Song. Esse que é um quadrinho que chega cheio de expectativas, mas enfrenta alguns dilemas para suprir elas. O quadrinho americano está em lançamento nos Estados Unidos desde 2018. Ele é uma obra de Robert Kirkman, mundialmente conhecido por The Walking Dead. Oblivion Song conta ainda com Lorenzo Di Felice e Annalisa Leone. Assim como na série de zumbis, ainda encontramos um mundo devastado, pessoas que parecem lutar pela sobrevivência e monstros querendo devorar essas pessoas. Todavia, parece existir uma explicação base para tudo isso, pelo menos dessa vez. Vamos à sinopse de Oblivion Song. Anos atrás, 300 mil habitantes da Filadélfia foram transportados para Oblivion, uma nova dimensão aterrorizante que surgiu de forma inexplicável e destruiu áreas da cidade. Os desaparecidos tentam sobreviver enfrentando seres monstruosos em um ambiente inóspito e atordoante, marcado por raros momentos de calmaria. O governo investiu muitos recursos em incursões para resgatar as vítimas, mas depois de 10 anos, as buscas foram encerradas. Mesmo lamentando a perda de entes queridos, a vida seguiu seu curso para grande parte da cidade, e monumentos memoriais e museus foram erguidos em homenagem aos que se foram. No entanto, se depender do cientista Nathan Cole, ninguém vai ficar para trás. Nathan desenvolveu uma tecnologia extremamente instável que lhe permite visitar Oblivion todos os dias. Ele arrisca a própria vida em viagens solitárias, perigosas e muitas vezes infrutíferas, na tentativa de resgatar sobreviventes. Cada vez que volta de lá, se mostra mais determinado. Mas o que Nathan procura? Por que não consegue resistir ao chamado de Oblivion, a canção silenciosa de um mundo prestes a ruir e a levá-lo junto? Então vamos falar um pouco sobre esses mundos. A trama mostra como certos conceitos e ideias da ficção científica são aqui abordados. A ideia de uma dimensão diferente é um ótimo começo e permite dentro da obra a inserção de seres fantásticos. Não apenas isso, mas ao definir que um período de tempo tão longo se passou, faz com que os dois mundos estejam já estabelecidos e sigam suas próprias regras. De um lado, o mundo original seguiu adiante e passou a encarar a perda das pessoas como um incidente isolado, e ainda mais passou a tratar como um caso de atentado, como se fosse um caso de atentado terrorista, onde ele se cria monumentos e tem toda uma questão em relação a homenagear as vítimas e por aí vai, mas sempre com a mentalidade de seguir em frente. Isso sendo feito pela maioria publicamente, porque o governo ainda está ciente sobre o que o Nathan faz, que são essas viagens já citadas. Já em Oblivion, pedaços da cidade que foi levada durante esse aparecimento, né, dessa nova dimensão, ainda são reconhecíveis, mas eles estão tomados pela essa vegetação única do local. Os corpos das pessoas podem ser vistos, né, se decompondo e se juntando a um ambiente que parece alienígena. E, claro, criaturas monstruosas caçam pelo local, e o Nathan, o protagonista, é quem acompanhamos. E ele chega ainda nos primeiros momentos a achar um casal que está fugindo desse ser encapuzado. E é justamente o clima que esse mundo passa: calmaria, desolação e logo tem perigo e desconfiança. E aqui entra uma parte muito importante, não sei se ficou claro. Nesse mundo de Oblivion, além de pedaços da cidade, essa vegetação muito alienígena, existem ainda pessoas. O Nathan está sempre procurando, ele não encontrava ninguém, até que logo no começo ele encontra essas pessoas. Mas a figura do Nathan é uma figura encapuzada, que está carregando um rifle de caça e começa a realmente caçar, perseguir essas pessoas. Então é complicado. E temos alguns problemas. A essa altura já está bem apresentado o ambiente e alguns personagens principais. Conforme mencionado, se passaram 10 anos dessa tragédia única. As informações apresentadas mostraram que é possível viajar dessa outra dimensão, no entanto, ela é mortal por conta de seus perigos. Todavia, um pequeno grupo ainda realiza pesquisas, que são Nathan e seus dois companheiros. O Nathan consegue trazer algumas pessoas de volta ao longo desse tempo, mas o governo decide acabar de vez com a pesquisa. Esses elementos me fazem questionar a verossimilhança da obra. Não apenas por se tratar de uma obra de ficção científica, que acaba tendo como lei ter uma base de verossimilhança, o Kirkman ele opta por retratar os Estados Unidos como a gente já conhece. Além disso, as relações apresentadas parecem criar uma metáfora com a guerra, algo que está muito imbuído na história e na cultura americana. Entretanto, se esvai de força essa narrativa, uma vez que os diálogos
E os acontecimentos soam como uma desculpa para a história seguir. O que eu quero dizer com isso? Em resumo, o mundo estruturado pelo Kirkman, ele não parece realmente ter sentido esses 10 anos. O autor parece que ignora a realidade em que ele está baseando essa história, ou seja, a nossa realidade. Na nossa realidade, no nosso mundo, a gente vive uma era de missões espaciais privadas, com Elon Musk e sua SpaceX. Existe o financiamento coletivo online, existem ações e cada vez mais empresas surgindo e que fazem licitações com o governo. Existe ainda a bravata americana, que sempre se orgulha do poderio militar. E já em Oblivion Song, que acaba tocando em todos esses assuntos, vai por um caminho totalmente contrário, ignorando esses aspectos e até fazendo com que eles não existam dentro da obra. É difícil pensar que isso foi proposital, considerando que a obra foi de 2018. E é ainda mais difícil porque o Kirkman faz questão de citar locais reais, de apresentar personagens com dramas reais. Então é muito complicado ver essas associações para logo em seguida a história se esvair de qualquer ponto, na realidade, de qualquer pé na transparência, pelo menos na relevância, na referência com o nosso próprio mundo, e ignorando esses elementos que com certeza influenciariam em 10 anos de história. A gente tem 10 anos em que parece que esse acontecimento dessa fenda surgiu, ainda foi hoje, ainda foi, sei lá, pouco mais de 6 meses, mas se foram 10 anos, não tem como sentir esse tempo na forma que os personagens agem, ou então na forma que o governo se organiza, ou então na forma que a própria equipe de pesquisa se organiza. Fica muito complicado sentir isso e ver isso, né? Então é um problema. Existe ainda uma referência ao estresse pós-traumático. E assim como a própria obsessão do Nathan, o personagem principal, a gente vê essas questões relacionadas à mente, relacionadas a traumas e relacionadas a como as pessoas vão lidar com situações extremas, são muito bem referenciadas na obra. A gente tem momentos muito interessantes que automaticamente nos levam a pensar em soldados que voltam de zona de guerra. E mais uma vez, a guerra, que é algo tão intrínseco na cultura americana, né? Tá tão presente, as pessoas falam sobre isso, filmes e mais filmes falam sobre isso, pessoas estão vivendo todo dia a questão de soldados indo e voltando de ocupações em outros países. Então a gente tem essas referências que são metáforas diretas a essa ideia de combater lá fora e voltar para a sua realidade, mas isso acaba perdendo força, porque a história ela começa a travar, as coisas começam a não fazer sentido. Mais uma vez, como eu mencionei, se por um lado a gente tem um Nathan, que ele é um cientista, ele é o nosso personagem principal e ele tá há 10 anos lutando para trazer gente, ele traz gente de volta, mas como é que ele faz isso? Ele tá vestido com uma roupa de caçador, um manto, um capuz, um rifle, e ele sai atirando nos humanos que ele encontra. Tipo, não existe um diálogo, não existe uma tentativa de trazer pessoas de volta, não existe nenhuma plaquinha em que ele colocou nesse outro mundo dizendo: ei, vocês podem voltar pra casa, a gente tá procurando por vocês. Ele não se dedicou nem a isso. E é muito estranho você pensar nisso, uma vez que a gente tá falando de uma terra de tecnologias, de 1001 opções. Ou seja, em 10 anos ele nunca se preocupou com isso. Quando esses personagens voltam para a realidade humana, eles estão nesse estado de trauma, eles estão nesse estado de tentar novamente se adaptar, e aí mais uma vez toca de novo nesse assunto da guerra, porque as pessoas têm que se adaptar a uma nova vida. Se antes elas viviam sempre em meio ao perigo, elas não tinham um momento de relaxar, se ela ouvisse qualquer barulho mais alto, elas tinham que correr ou elas tinham que se preparar para lutar. E aí, na realidade humana, social em que a gente vive, não é assim, né? Então ela precisa se readaptar, ela precisa voltar a confiar nas pessoas, ela precisa a se acostumar a ouvir os barulhos da cidade. Então, todos esses elementos que fazem referência a, mais uma vez, ao PTSD, né? Que seria o estresse pós-traumático em inglês, PTSD. Mas mais uma vez, tem todas essas questões, mas elas perdem força porque os personagens eles se recusam a falar sobre a experiência deles lá no outro mundo, lá nessa nova dimensão, não por todas essas questões que eu acabei de mencionar e que seriam válidas. Eles se recusam só porque sim,
porque eles simplesmente disseram, não, a gente prometeu que a gente não ia falar nada sobre lá, e por isso, se a gente falar, o pessoal de lá vai ficar chateado com a gente. Sério, um diálogo quase parecido com isso rola, e são escolhas muito infantis, são escolhas de trama muito complicadas, ou seja, para amarrar os acontecimentos que vão se dar nesse primeiro volume, o Kirkman, principalmente como roteirista, ele escolhe esses tropes, essas opções de narrativa que enfraquecem demais a obra, enfraquecem demais a mensagem, enfraquecem completamente. Mais uma vez, ter um casal guardando segredinhos sobre uma dimensão alternativa por um motivo tão infantil quanto não deixar outra pessoa chateada, sabe? É muito bobo. Mais uma vez, esses 10 anos é como se eles não tivessem peso. Se você passa 10 anos em uma situação de vida ou morte, chatear o outro não é importante, a vida dos outros é importante. Enfim, continuando. Nem tudo é negativo. Ainda existem, sim, muitas coisas interessantes e alguns mistérios que são bem apresentados e que dá vontade da gente continuar vendo para onde eles vão se desenrolar. Primariamente, esse volume 1, ele encaderna os 6 primeiros mensais, são mensais? Acho que são mensais, lançadas lá nos Estados Unidos, né? São sempre 6 voluminhos de 20, 22 páginas, que é o formato padrão americano de ser lançado lá fora. E aqui a gente encaderna e forma, no caso, o primeiro volume com esses 6 capítulos, vamos chamar assim, certo? E foi lançado pela Intrínseca, não sei se eu já falei isso, mas o Oblivion Song foi lançado pela Intrínseca, já tem os próximos volumes, volume 2, 3, eu acho que já tem o 3, mas eu sei que o 2 tem, com certeza. Mais uma vez, quando esses arcos são apresentados, alguns mistérios vão surgindo. Então, por exemplo, esse mundo que ele é criado, e no caso o mundo de Oblivion, ele possui seres estranhos, ele possui esses seres que são meio orgânicos, meio animalescos. Em certo momento existe uma dúvida sobre se eles estão realmente caçando os humanos ou eles estão só agindo por reflexo, ou então agindo por, digamos, por reação ao encontrar uma criatura estranha. Existe essa dúvida se eles estão ativamente caçando humanos ou não. Além disso, né, que de ponto positivo, a própria arte ela é muito dinâmica. A arte ela consegue trazer bastante esse clima completamente alienígena, estranho, e ao mesmo tempo é cativante. Você quer ver o que está acontecendo ali, você fica observando. É uma arte bem dinâmica, não é uma arte ultra detalhista, então é bem interessante. Além disso, ainda falando sobre a arte, falando sobre a apresentação de personagens, a gente tem alguns personagens mais diversos. Apesar do protagonista ser um cara branco de olho azul, principalmente loiro de olho azul, existem outros personagens de outras etnias, e que é muito interessante a gente ver, mesmo que eles ainda sejam coadjuvantes, ainda é relevante encontrá-los ali. E dentro da história em si, existe toda essa questão sobre a canção, né, que é o que dá o título em inglês, né, Oblivion Song. Algumas pessoas falam sobre essa canção, falam sobre até mesmo sentirem falta, né, mas de uma maneira nostálgica, quase com medo, com receio, né. Eles falam sobre a canção desse mundo, que apesar dele ser tão cruel, tão brutal, tão perigoso e mortal, em alguns momentos eles até se sentiam bem ouvindo essa canção dentro desse mundo. E aí cria-se toda uma questão: essa canção existe mesmo? É simplesmente o sentimento de uma questão bucólica, talvez, da coisa? Sabe, meio que uma poesia parnasiana, em que você só observa o ambiente fala com você, a natureza fala com você e você se sente bem com a natureza. Ou seja, seria mais uma crítica à própria organização social voltada para grandes cidades e sociedades cada vez menos empáticas e menos humanas, né? Enfim, existe essa questão que abre, é claro, para o debate, que abre para a discussão e abre principalmente para teorias. Afinal de contas, ainda, até então, até o momento, principalmente nesse primeiro volume, nada está decidido, nada está escrito em pedra. Existe uma grande revelação no final do primeiro volume, na qual eu não vou falar, obviamente, que seria muito spoiler, mas que me deixou muito 50-50. Mais uma vez, eu senti que foi um pouco bobo, foi um pouco meio que até, mais uma vez,
faz com que a história perca muito peso, porque são 10 anos e essa revelação só veio à tona agora. E ao mesmo tempo me deixou curioso para saber, então para onde é que você vai levar essa história? Para onde é que você vai, já que você fez isso acontecer agora, nesse momento? Então, é uma história muito interessante por esses aspectos de ficção científica, por esses aspectos de trazer esse mundo novo, né? Esse mundo alienígena / extradimensional, levar pessoas, o aspecto de sobrevivência, o aspecto da própria psique, onde você tem doenças reais, traumas reais que a gente acompanha no nosso dia a dia, sendo ali representados da sua maneira, com personagens que sim, a questão o Kirkman ele consegue desenvolver boas relações interpessoais, então a gente fica cativado pelas relações entre as pessoas e tem vontade de ver aonde isso vai parar, né? Existe realmente uma boa conexão e eu vou dizer até um aspecto de novela interessante, porque quando os personagens estão interagindo entre si, como eles já têm muita carga, como eles já têm muita história, você fica curioso para saber, e aí, o que vai acontecer a partir de agora? Porque você já está inserido o suficiente naquele mundo. Eu não pretendo dar nota para a revista aqui, para esse primeiro volume dos quadrinhos, mas eu queria principalmente ressaltar que existem sim pontos negativos, que eu achei bem negativos, mas existem sim pontos positivos, principalmente porque a revista não está muito cara, toda hora tem promoção. Então eu diria que vale a pena para você experimentar, ver. Você pode até gostar muito mais do que eu gostei, mas é porque como eu já gosto bastante de ficção científica, eu adoraria que fosse uma história bem mais, reforçada em alguns locais, para não ter esses defeitos tão evidentes, né? Mas eu digo evidentes para você pode ter passado completamente despercebido. Ou vai passar quando você começar a ler, né? Mais uma vez, ponto aqui é levantar esses pontos positivos e negativos e lembrar, acima de tudo, que é uma nova história, que é uma nova tentativa desse autor que fez o seu nome, que fez a sua carreira, que já lançou grandes obras de sucesso, não só The Walking Dead, ele fez Outcast, ele fez alguns outros quadrinhos que estão aí ganhando série, ganhando filme. O próprio Oblivion Song, existe uma promessa de filme para ele. Então, existe, né, toda essa, como eu falei lá no inicialmente, existe uma expectativa que infelizmente não é suprida diretamente, mas que a expectativa ela vem por conta desse nome e que a gente fica na verdade feliz por esse nome estar produzindo novas obras, estar produzindo novas coisas, né? Eu faço muita associação com o mundo dos animes, porque nos animes a gente sempre lembra de tal autor que fez tal obra, e alguns deles que conseguiram fazer mais de uma fizeram muito sucesso, como é o caso de Yu Yu Hakusho, que o autor conseguiu fazer depois o Hunter x Hunter, e as duas obras são fenômenos e são muito bem sucedidas, apesar de existirem também exemplos mais negativos, como o autor de Bleach, que nunca emplacou nada muito depois, até que agora atualmente veio o Burn the Witch, que ainda tá aí, né, por esse caminho ambíguo, duvidoso, não sabemos se é muito bom, mas é muito legal ver autores se arriscando, criando, indo por caminhos que eles ainda não tinham trilhado, e é claro, trazendo mais histórias pra gente poder se entreter, pra gente poder se inspirar e pra gente poder pirar em cima, né? Espero que você tenha curtido, tenha apreciado e consiga observar os pontos que eu falei, que tenham feito sentido. Eu espero que você deixe suas opiniões e que a gente se encontre numa próxima. See you later, Elevator. Tchau!